Oi, pessoal! Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre quinhentismo, tá? O quinhentismo ele foi a primeira manifestação literária aqui no Brasil, tá? Por que uma manifestação literária, uma escola literária, tá? Ela não era bem uma escola literária, né? Eram textos escritos com a intenção de informar alguma coisa, tá? Por isso que o quinhentismo também ficou conhecido como literatura de informação, tá? E por que quinhentismo ou literatura de informação? Quinhentismo, pelo fato dele ser, né, ter o seu início em 1500, que foi quando os portugueses chegaram ao Brasil. E literatura de informação, devido ao tipo de texto que era escrito, né? Eram textos que visavam informar ao rei de Portugal, aos reis do continente velho, né? Ou seja, da Europa, todas as terras que estavam sendo descobertas durante as grandes navegações, tá bom? Então, a literatura de informação não aconteceu apenas aqui no Brasil, tá? Mas ela tem um marco muito importante aqui no Brasil, porque é o nosso primeiro registro literário, tá bom? Eu vou deixar para vocês um material aqui e antes de vocês responderem a primeira atividade que tem no caderno do aluno, é necessário que vocês explorem todas essas características que estão aqui, tá? Então, o que eu fiz para facilitar um pouco, né? Eu sei que só uma parte bem resumidinha aqui não vai ajudar vocês a compreenderem tanto este período, tá bom? Então, como que funciona esse arquivo em PDF para vocês? Ó? Aqui tem algumas características do quinhentismo. Então, são crônicas de viagem, ou seja, são crônicas escritas durante as viagens. Essas crônicas podem ser escritas tanto pelos jesuítas quanto pelos escrivães das tropas, né, das embarcações, tá bom? São textos descritivos, são aqueles textos que fazem muitas descrições, tá? E textos informativos, ou seja, ele descreve e informa ao mesmo tempo, tá? Então, ele vai falar como que é a fauna, como que é a flora, como que é o povo que está nessa terra que eles chegaram, quais são os costumes, tá bom? Quais são as vestimentas, como que é o animal, como que é a vegetação aqui. Tudo isso nós encontramos nesses textos do quinhentismo, tá bom? Outra coisa que tem muito no quinhentismo, tá? É a conquista material e espiritual. Material vai falar sobre as riquezas que estão sendo descobertas, que estão sendo exploradas, tá? E o espiritual é mais voltado para a parte da fé, tá? Então, durante o quinhentismo, durante os anos de 1500 e 1601, o Brasil ele vai passar por um período também no qual virão alguns padres jesuítas ensinar, né, proclamar a fé cristã para os indígenas, para os povos que já estavam aqui. O indígena tinha a fé dele, né, ele tem os religiosos, tem o pajé lá nas tribos, né, e os indígenas, né, os padres jesuítas, eles vieram também para difundir essa fé católica, né, entre os indígenas, tá bom? A linguagem que vai ser vista aqui é uma linguagem simples, tá? Mas não confundam uma linguagem simples com uma linguagem totalmente fácil de ser entendida. Não é uma linguagem muito distante do que nós temos hoje, mas não é o mesmo tipo de linguagem, tá bom? Tem algumas palavras que a gente pode confundir. Desculpa. E ainda, por ser um texto informativo, um texto descritivo, são textos que são carregados de adjetivos, tá bom? Lembra que adjetivos são as características que a gente dá para as coisas, tá? Quando você clicar aqui, em cada parte do texto tem a palavrinha assim, saiba mais. Clica no saiba mais e ele vai te encaminhar para este site aqui, tá bom? Então aqui, ó, ele tem mais uma parte falando sobre o quinhentismo. Então ele vai falar sobre a literatura de informação. A literatura de informação, ela foi muito importante para poder informar ao velho continente, tá? A Europa, sobre tudo o que estava acontecendo aqui no Brasil. E o principal representante, né,
da nossa literatura de informação é o Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da tropa de Pedro Álvares Cabral, que foi a pessoa que comandava as tropas que chegaram aqui no Brasil, tá bom? Essa carta, ela é considerada o nosso registro de nascimento literário, tá bom? Foi a primeira coisa escrita em língua portuguesa aqui no Brasil. Apesar de ser algo feito de portugueses para portugueses, ela é considerada, sim, o nosso marco inicial da nossa literatura, tá bom? Além do Pedro Vaz de Caminha, nós tivemos outros escritores também que não tiveram tanta importância quanto ele, tá bom? Então, nós temos o Pero Lopes de Souza, temos o Pero de Magalhães Gândavo e o Gabriel Soares de Souza, tá? Além da literatura de informação, nós temos a literatura que era conhecida como literatura de catequese ou literatura dos jesuítas, tá? O que era essa literatura? É uma literatura que ela tem um caráter religioso. Ela vai considerar as primeiras, manifestações literárias e vai explorar, sobretudo, a fé católica, tá bom? Então, são registros que são carregados de religião, de ensinamentos, tá bom? E quem é o principal representante, dessa literatura jesuísta, dessa literatura catequista, tá? É o padre José de Anchieta, tá bom? Guarda esse nome, que esse nome é muito importante pra gente. O padre José de Anchieta, ele foi um jesuíta que teve o papel de catequizar os índios, de informar aos índios, como que funcionava a fé cristã, mostrar para eles o que era o bem, o que era o mal, E ele se aproximou muito, muito mesmo do povo indígena, tá? Tanto que ele criou a primeira gramática, da língua portuguesa, uma gramática no qual facilitasse a comunicação entre os dois, tá bom? Então, o nome dessa gramática é a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, tá bom? Então, é uma gramática da língua falada. Mas, pensa comigo, Como será que esse padre conseguiu, falando português, e aí chegou aqui, tinha indígena falando guarani, falando tupi, falando outras línguas, como é que eles conseguiram se comunicar? Como é que eles conseguiram entender o que o outro dizia, tá? Então, o padre José de Anchieta utilizou muito de teatro, Então, ele trazia representações teatrais para mostrar o que era o bem e o que era o mal, tá? Para poder mostrar para o índio como que era a profecia desta fé, tá bom? Além disso, o trabalho da catequese, não só do padre, do José de Anchieta, também teve o padre Manuel da Nóbrega, Fernão Gardim, tá? Os jesuítas que estavam aqui no Brasil, eles têm um papel muito importante na nossa educação, Porque foram eles que fundaram os primeiros colégios aqui no Brasil, tá? Então, quando a gente pensa em jesuíta, não pensa só naquela pessoa que veio aqui só para catequizar os índios, tá? Eles também vieram aqui com essa função de ensinar, uma parte pedagógica, inclusive foram os que fundaram os primeiros colégios aqui no Brasil, tá bom? Opa! Deixa eu voltar aqui. Falha técnica. Tá. Aí, já exploramos aqui as características, tá bom? Aqui, quando você clica aqui, nesse trecho, eu vou explicar para vocês em forma de podcast, tá? Lembra do que é o podcast? É aquela parte do áudio, Tipo como se fosse uma estação de rádio, tá bom? Com musiquinha, você pode ouvir quando você quiser, tá? E como que você faz para ouvir, É só você apertar o play. Eu não vou colocar ele todo, tá bom? Vou só mostrar para vocês como que funciona. Apertei o play e começou a passar, tá bom? Então, ouve o podcast, entende direitinho o que seria uma literatura de informação, tá bom? Continuando explorando aqui esse material. Aqui nessa parte aqui, é o que vocês vão precisar muito mesmo para responder a atividade, tá bom?
tudo isso aqui vai estar englobado na atividade, mas a primeira atividade do caderno do aluno vai falar sobre a carta do Pero Vaz de Caminha. Então, quando você clica aqui, ó, tá vendo? Clique para saber mais. Você clica em cima. E aí, ele vai te dar aqui, ó. Essa carta é a mesma carta, né? Tem até que arrumar aqui, ó. Tem a palavra Senhor. É a mesma carta que está no caderno do aluno, tá bom? Então, eu trouxe ela pra cá. Tem gente que ainda não pegou o material, não tem problema, porque ela tá toda aqui, tá bom? Então, tem um trecho da carta. Esse primeiro vídeo, você pode só clicar nele, ó, ele já vai passar aqui mesmo, tá bom? É um vídeo de um professor explicando, tá? Um professor muito conhecido, que eu peguei lá no YouTube, para facilitar a compreensão da carta para vocês, tá bom? E aí, esse professor, ele vai explicar um pouco sobre o que acontece nessa carta. Então, na carta de Pero Vaz de Caminha, ele descreve ao rei de Portugal em forma de um diário de bordo, né? O que seria o diário de bordo? É o diário que vai sendo escrito, né? Com vários registros durante uma viagem, durante uma reunião, durante alguma coisa. Você faz diversos registros, e ele fazia como se fosse um diário. Diário, você marca a data e escreve, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Domingo 22 do mês tal, porque ele já tinha citado o mês anteriormente, né? Às 10 horas, ele vai falando o que aconteceu, ele vai narrando o que aconteceu na carta. E aí ele fala nessa carta como que eles chegaram aqui no Brasil, como que era o povo que estava aqui, né? Ele fala que é um povo, assim, que não tinha vergonha, porque eles viviam sem roupa, né? Ou semi-nus, né? Era um povo muito bom, porque foi um povo que não atacou eles. A flora e a fauna daqui, como é diferente da fauna lá de Portugal, então ele descreve algumas coisas que foram encontradas aqui, né? Ele cita que logo de princípio não encontraram ouro, mas eles encontraram outras coisas que poderiam ser exploradas, tá bom? E aqui, ó, esse segundo vídeo é um vídeo que você também pode clicar aqui, ó, e aí você vai escutar aqui mesmo, tá? E é um áudio de toda a carta do Pero Vaz de Caminha, tá bom? Então, é uma, vamos dizer assim, uma representação, tá? Alguém foi lendo a carta e foi gravando esse áudio, é um audiolivro, tá bom? Da carta que o Pero Vaz escreveu para o rei Dom Manuel, tá? O rei lá de Portugal. Voltando aqui, tá bom? Então, nós já exploramos essa parte das características, já exploramos o podcast, já exploramos isso aqui. Nós temos vários autores, tá? Mas os principais é o Pero Vaz de Caminha na literatura de informação e o Padre José de Anchieta na literatura de catequese ou na literatura jesuíta, tá? Então, tem aqui um resuminho de quem foi cada um, é a biografia desses dois, tá? Como que eu vou saber mais detalhes sobre isso? Eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar e aí eu vou conhecer um pouco, tá? O texto sobre o Pero Vaz de Caminha tá enorme, tá bom? Mas é importante vocês saberem quem é ele, né? Já que foi graças a ele, foi graças ao primeiro escrito, né, que ele fez, que nós temos a nossa certidão de nascimento literária, tá bom? E o Padre José de Anchieta também, você vai clicar aqui, ó. Clique para saber mais. E aqui nós temos aqui uma fotinha aqui de quem seria o Padre José de Anchieta, tá bom? E temos a biografia dele. O que é muito interessante, né? Ó, esse trecho aqui da biografia, eu não sei se todo mundo sabe, né? Todo mundo já foi lá na Praça da Sé, aqui em São Paulo. Tem lá o pátio do colégio, né? Então, o que acontece? Quando foi no ano de 25 de janeiro de 1554, o Padre Manuel da Nóbrega, né, junto com o Padre José de Anchieta, né, eles tinham um colégio lá em Piratininga e aos poucos foram formando um povoado. As pessoas foram construindo casas, né, ao redor daquele colégio. E aí, o Padre José de Anchieta, em 25 de janeiro de 1554, ele batizou aquele povoado ali como São Paulo. E foi assim que nós nascemos. Então, nós nascemos ali próximo ao pátio do colégio, tá bom? Então, aí tem aqui, ó,
mais algumas coisas que ele fez, né? Algumas obras que ele escreveu, tá bom? É bem interessante aqui, nós sabemos um pouco principalmente da nossa história, né? Feito isso, já estudei, já tô sabendo o que tem para fazer, eu tenho a nossa primeira atividade deste bimestre, tá? A primeira atividade não, tá? A primeira atividade do caderno do aluno, tá bom? Tem algumas questões a mais? Tem. Mas as 3 perguntas referentes à carta do Pero Vaz de Caminha já estão aqui neste formulário, tá? E como que você vai responder o formulário? Você vai clicar, tá bom? Clicando aqui no formulário, né? Você vai colocar aqui, ó, o seu endereço de e-mail, o seu nome, qual que é a série, eu vou colocar aqui só para vocês verem como que tá bom? Acho que aqui ele não vai aceitar. Ui. Só mostrar para vocês como dá para fazer. Nossa, não saiu nada. Aqui, vamos lá. Clico em próximo, né? E aqui no próximo eu vou escrever as respostas, tá bom? Então, este link aqui está exatamente aquele arquivo que está lá, tá bom? Que eu acabei de mostrar para vocês como que vocês irão utilizá-lo, tá? Então, antes de resolver essa atividade, explore todo o material, leia todo aquele material, tá bom? Aí tá aqui, ó, qual foi o evento que foi comunicado por meio da carta? Que carta? A carta do Pero Vaz de Caminha, tá bom? Justifique sua resposta com partes do texto. Tá vendo? Não é múltipla escolha. Então, aqui, ó, você vai escrever, tá bom? Tem mais uma perguntinha aqui, mais uma perguntinha. Depois eu vou adicionar outras, tá bom? Não são só essas 3, mas aqui eu deixei só para vocês verem como que funciona. Clico em enviar. Ele não vai porque eu não terminei. Agora sim. Clicando em enviar, tá bom? Já aparece aqui que eu terminei a atividade. Tá ok? Espero que tenha ajudado vocês, deu para entender como que é a atividade desta semana, tá bom? E qualquer dúvida, já sabe onde me achar, tá bom? Tchau, tchau!